Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em seu coração, em sua vida, em sua família, neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos com muita alegria e hoje para refletirmos sobre o Salmo 127. E antes de iniciar, eu gostaria então de fazer uma oração. Vamos, diante da palavra do Senhor, fazer esta oração. Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome, misericordioso, bondoso, grande em bondade e misericórdia. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira, ela nos alimenta, ela nos corrige, ela nos exorta e ela nos faz chegar naquilo que o Senhor quer que a gente faça as coisas, os teus mandamentos. Nós procuramos todos os dias meditar neles, para que nós possamos viver uma vida santa e agradável a Ti. Toque nos nossos corações, nas nossas mentes, neste momento, Senhor, e faça a Tua obra, através do Teu Espírito Santo, que conhece os nossos corações, sonda nossas mentes, as nossas atitudes, as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Dá-nos força, Senhor, para fazermos tudo aquilo que é do Teu agrado. Em Teu nome eu te peço, para o meu amigo, para a minha amiga, que nesta hora, juntamente comigo, Senhor, une a sua fé à minha, e juntos podemos, Senhor, exaltar o Teu nome através da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu peço e agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Então, este ainda é um salmo de romagem, né? Aquele salmo onde as pessoas iam andando até Jerusalém e aproveitando o caminho para louvar ao Senhor, para falar da grandeza do Senhor, né? E assim, este salmo foi escrito provavelmente por Salomão, segundo as pessoas mais estudiosas, né? E aqui nós podemos iniciar dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, nós sabemos que não adianta edificar uma casa, uma família, se o Senhor não for prioridade. Em Mateus capítulo 3, versículo 33, nós vemos o seguinte, quando está falando, né, sobre a preocupação sobre as vestes, sobre o que comer. Então, o Pai Celestial diz aqui que o Pai Celestial bem sabe destas necessidades, de todas essas coisas. Mas no verso 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa de Jesus, que todas as coisas, se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas estas coisas, todas as necessidades da nossa vida serão acrescentadas por Ele. Então, nós podemos ver que com o Senhor em primeiro lugar,
Se você não educar os seus filhos corretamente, como diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós vemos que lá fala sobre como criar os filhos segundo os mandamentos do Senhor. Desde cedo, ao levantar, ensinar a criança, durante o dia, caminhando, andando, durante a tarde, durante a noite, até o dormir, é para ensinar a palavra do Senhor, é para inculcar a palavra do Senhor nas crianças. Porque as crianças, como tem gente que acha que é incômodo, né, criar os filhos, que os filhos dão muito trabalho, mas nós vemos na palavra do Senhor que ele diz que as crianças são herança do Senhor para os pais. Uma herança do Senhor não pode ser uma coisa ruim, né? Então, nós cremos. E eu faço uma pergunta para você nesta hora. Como você vê os seus filhos? Eles devem ser criados de qualquer maneira, muitas vezes por outras pessoas que vão dirigir as suas crianças, outras pessoas vão colocar na mente das suas crianças aquilo que elas precisam saber. Então, desde pequenininho, as crianças precisam aprender os mandamentos do Senhor, aprender a amar ao Senhor. E com quem eles vão aprender isso, se não for com os pais? Então, ensine o teu filho no caminho que deve andar. Ensine, não terceirize o seu trabalho de criar seus filhos para outras pessoas. Tem muita gente que terceiriza para até pessoas que não são cristãs. E muitas vezes não se preocupam com o que está acontecendo com o seu filho. Pais, vocês têm a responsabilidade de criar seus filhos nos mandamentos do Senhor. Você está fazendo isto? Então, como diz aqui em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui é Josué falando. E nós podemos ver que no capítulo 22 vai dizer exatamente como Josué disse para aquele povo que deveria ser a criação dos seus filhos, né? Como eles deveriam ensinar os seus filhos os mandamentos do Senhor. Então, se os seus filhos são prioridade da sua família, se Deus é prioridade na sua vida, no seu coração, na sua família, então, procure fazer a vontade do Senhor, ensinando os filhos. Tem gente que até diz que, como diz aqui no verso, já ouvi muito dizer, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse enquanto dormem. Tem gente que fala assim, eu não preciso trabalhar porque na Bíblia está escrito que Deus dá aos amados do Senhor enquanto dormem. Deus não ama o preguiçoso.
ele disse que ele deixou esta terra para os homens cuidarem desta terra. Então, há muito trabalho, sim, muito trabalho para ser feito. E Deus ama aquele que é diligente. Então, esse dormem aí, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que conseguem ter um sono descansado no Senhor. E ele diz que não adianta levantar de madrugada, repousar tarde, né? Comer o pão que penosamente granjeaste ou ganhaste. Mas diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Coloque diante de Deus esse desejo, se você deseja que a sua família seja firmada, como Jesus disse, né, que o homem sábio, ele constrói a sua casa em cima da rocha. Então, se você quer que o seu lar seja abençoado, então você vai colocar Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser o arquiteto, né? O principal desta construção. E aqui ele diz, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. É que aquela época, para resolver alguma questão jurídica, eles iam até a porta da cidade para resolver. E aquele homem que tivesse bastante filhos e fortes, né? Quando precisava resolver alguma coisa, eles levavam os seus filhos, né, fortes junto com ele, para que fosse realizado lá aquela questão aquilo que estava em questão. Então, nós podemos ver neste salmo que os filhos são uma dádiva do Senhor. E por isso precisamos agradecer ao Senhor todos os dias os filhos que Ele nos deu. E se por um acaso seus filhos já cresceram, você não conseguiu criá-los desta maneira, como a Bíblia diz, e eles não estão andando segundo a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, ore, coloque eles todos os dias em oração, para que Deus venha transformar aquilo que precisa ser transformado. Que Jesus prepare pessoas adequadas para estar ao lado dos seus filhos e para abençoar, que eles possam aceitar o verdadeiro Deus e os seus mandamentos, que é a melhor coisa que existe. Porque um dia nós iremos reinar com Jesus na eternidade. E eu creio que todo pai, toda mãe que ama seus filhos, ele quer o bem dos seus filhos e ele quer ver seus filhos na eternidade com Jesus. Então, vamos orar pelos nossos filhos. Se você puder, faça uma campanha de oração, faça jejuns, para que Deus venha abençoar os seus filhos, a sua família. Seja você intercessora ou intercessor da sua família. Deus, ele se agrada de um coração contrito, de um coração humilde e que busca a sua presença e busca o seu milagre, porque a especialidade do nosso Deus é um milagre. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas palavras possam ficar gravadas em seu coração, em sua mente, e venha transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em sua vida, em sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Shalom, shalom, até amanhã, se Deus permitir, com o Salmo 128. Amém? Deus abençoe. Abraço.